Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso profissional Programação de Jogos Digitais 1, né? Nós vamos falar hoje fundamentos dentro da programação de jogos digitais, tá ok? Vamos retomar ali uma linha de raciocínio da aula anterior. A gente estava falando sobre os raciocínios lógicos, ferramentas lúdicas, né? E na programação de jogos digitais, ok? Então vamos dar uma olhada do que a gente tinha visto na aula anterior e dar uma continuada aqui no material que estávamos fazendo a aula anterior, tá? Bora lá, né, turma? Tudo certo aí, né? Quem que não é da sala que entrou aí? Pode sair, né, Luiz? Bora lá então. Conceito básico de programação de jogos digitais. A gente viu a aula anterior alguma coisa sobre conceitos básicos. A gente viu também a importância, né, do lúdico e do raciocínio lógico na criação dos jogos digitais. E experimentamos a possibilidade de programação de jogos digitais. Lembra lá do Angry Bird lá, do joguinho lá que a gente entrou online? Não sei se todo mundo conseguiu entrar, né? As conexões ali, eu acho que sim, né? Eu acho que o pessoal tinha conseguido entrar. Me dá um retorno aí se todo mundo conseguiu entrar nesse site aqui, aquele dia lá, do code.org. Vamos lembrar aí se a gente entrou, conseguiu entrar. Lembra? Beleza, beleza, isso aí. Então tá bom. Então só para a gente estar lembrando ali que a gente entrou lá nesse code.org, né, teve essa experiência ali de entender um pouco o que é a programação ali, né, que a programação trabalha nesse modo aqui, trabalhou com blocos, né, mas só para entender o raciocínio lógico ali, trabalhar um pouco do lúdico, do raciocínio lógico dentro dessa ferramenta ali, né. Então pode praticar lá à vontade, né, pode continuar entrando lá, usando lá, né. Então vimos na aula anterior sobre o lúdico raciocínio lógico na criação de jogos digitais. Experimentamos ali um pouco ali a possibilidade da programação de jogos digitais no code ali, né, .org, né, naquele site ali, né? E vamos começar então nessa aula de hoje conceito, origem e tipos, né, de jogos, né? O jogo, dentro do jogo existe um conceito, né, e a gente vai estudar um pouco do conceito, a origem e alguns tipos de jogos. Vocês viram esse conteúdo já em alguma aula anterior ou o ano anterior? Se tiverem visto, ele me dá um ok aí. A gente. Beleza, beleza. Só para o professor saber, porque às vezes o professor passa um conteúdo, né? Um conceito que vocês já tiveram, né? Tá bom? Beleza, obrigado pelo retorno aí, turma. Se só quando... Então vamos embora lá. Nesta aula que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Vamos ver o que é um jogo e vamos aprender sobre os tipos de jogo, né? As possibilidades que existem no mercado aí hoje, né? No cenário de hoje, alguns tipos de jogos aí disponíveis, né? Então, para começar, né? Certamente você escolheu fazer este curso porque você gosta, né? Do mundo dos jogos, né? Quem aí não gosta do mundo dos jogos? Caiu de paraquedas aí? Tem alguém? Mariana. Mariana caiu de paraquedas, Mariana. Conta a tua história e como que você caiu na aula de desenvolvimento de jogos digitais, né? Mas você pode aprender muito aqui ou tornar isso, né, uma profissão aí, né, Mariana? Né? Então aí, ó. Mas você gosta de jogo, né? Então aí, a maioria que está aqui talvez não escolheu ou caiu de paraquedas, que nem eu perguntei aqui, a Mariana me respondeu, mas gosta de jogo, né? Certamente gosta. É difícil uma pessoa que não gosta de jogo, né? Não gosta da tecnologia, né? Então conversa aí com o teu colega, né? E tente me explicar aí o que é um jogo para você, no teu ponto de vista. O que é um jogo? Vamos lá? Exatamente, ela ama jogos. Exatamente. Às vezes a gente não quer como profissão, mas é difícil a gente não gostar de jogo, né? A Yasmin gosta, mas não joga muito, porque não tem um PC game. Mas vai chegar lá, Yasmin. Vamos, né? Vai dar tudo certo. Daqui a pouco você tá com o teu PC aí, né? Ou vamos tá
nos próximas etapas da tua vida, aí você vai conseguir aí, quem sabe você seja uma programadora aí, né? Esteja na área de tecnologia, com certeza. Bernardo joga em FIFA. Joga um FIFA, é delay. Exatamente, né? Isso aí, isso aí. Essa aí virou uma rotina já, né? Tem que jogar igual tomar banho, escovar os dentes, né? E comer, né? Dormir. Tem que estar jogando um FIFA, né, Bernardo? Concorda com a Yasmin, Richard? Amém, professor. Vai dar certo, sim. Logo, logo você tá aí com um PC aí, né? Ou um notebook, né? Jogadores de Free Fire, jogadora de Free Fire, tá aí, jogadora de Free Fire, né? Tá. O que que você entende? O que que é jogo, então, para vocês? Vamos lá. O que que vocês gostariam de compartilhar com o professor aí? Novamente, pode dar um Google aí. Novamente, pode ser o que você acha mesmo, teu ponto de vista, né? Vamos lá? Vamos participar aí com o professor. Escreva aí, comenta com o professor aí no chat aí. O que que é jogo para você? Beleza? Escreva pro professor aí o que que é conceito de jogo, o que que você entende o que é um jogo para você. É... Teu ponto de vista aí, turma, vamos lá. Beleza? Uma atividade formada por regras, tem comandos, algo criado para entretenimento, tudo isso aí, né, que vocês estão falando, para se divertir, também, tudo isso aí. Tudo isso faz parte, né, do que é um jogo, né? Para se divertir, sim, com certeza. Entretenimento, com certeza. Existe comando, existem regras, né? Atividades, passatempo, o meio de diversão, aprendizagem, que muitas vezes causam um sentimento de adrenalina com regras. Isso aí, Bernardo. Mais complexo aí a tua resposta, é exatamente isso mesmo, né? Essa é uma das características do jogo, né? O jogo pode ser um método de se divertir, com certeza é, né? Um método de se divertir, um método de educação também, né? Eu não sei se foi nessa aula que eu comentei também, método de recuperação também nos hospitais e algumas clínicas aí também, o jogo também serve para isso. A Sua falou algo feito para se divertir, se distrair e às vezes serve para o aprendizado. Exatamente, exatamente. Então assim, todo mundo falou um pouco, né? Do que acha, do que é, e todo mundo tem um pouco de razão ali, né? Tudo isso se enquadra dentro do que o jogo proporciona, né? Vamos ver aqui então o conceito de que é um jogo, então, tá bom? Então bora lá. Então vamos conceituar o que que é um jogo, né? Então o que que o jogo pode ser? Pode ser uma atividade recreativa. Ele é um conjunto de regras que estabelece quem vence e quem perde. Competição visual ou mental, né? É um conjunto de procedimentos e estratégias para atingir determinado fim, né? Então, aqui tem tudo que um jogo pode ser, né? Então, um jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempos e de espaço. Tem regras, né? Livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias, né? Então, as regras são obrigatórias. Quem entra no jogo tem que respeitar aquela lei, aquela regra, dotada de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão, né, e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? Esse é um conceito de Johann, né, de 1938, né? E normalmente quem gosta de jogar, ele quer sair da rotina da vida dele, né? Ele sai da vida cotidiana. Então esse pensamento aqui encaixa certinho com o que nós queremos tratar sobre o conceito de jogos aqui para nós, tá bom? Então vamos lá. Para saber um pouco da origem, né? Vamos lá estudar um pouquinho na história, aprofundar um pouco mais, né? O homo ludem ali, né? O lúdico, né? O jogo como algo cultural, ou seja, algo que faz parte dos nossos costumes, né?
de novo aqui o pensamento de Johann, né? Ludus vem do latim do que significa brincar, jogar, exercitar. Então, ludificar é um verbo de ação, que pode ser sinônimo de surpreender, enganjar, aprender, ensinar, interagir, reagir, investigar novidades, né? Então, o ludus, né, vem da palavra do latim e deu toda essa origem aqui desse significado, né, de brincar e jogar, né? Então, jogar, né, o lúdico representa brincar, liberdade dos horrores do mundo por meio de reprodução de miniaturas, né? Walter Benjamin, de 1984. Então, um pouco aqui para a gente entender a origem ali do lúdico, né? Entender as origens e a cultura dos jogos, tudo quando começou, né? Tá? Então, vamos aqui. Tá, mas o que é jogar então? Vamos entender um pouquinho o que é jogar? Então, o verbo, né, é uma ação, né? É uma ação ou um evento que gera emoções, né? A gente falou aqui de emoções, de sentimento, né? Então, gera emoções individuais ou em grupo, né? As pessoas gostam de jogar em grupo, normalmente gostam de sair da realidade, ou as pessoas que são muito sozinhas gostam de socializar, né, em grupos, usam o jogo, que são interpretações de respostas sensoriais, né, obtidas pelo elemento do jogo, né? Então a gente tem captação de sentimentos, né, os nossos sensores ali obtida pelo elemento jogo, né? Qual que são esses elementos que o jogo proporciona para a gente? Diversão, entretenimento, inclusão social, cultura e educação, né? Então são esses elementos aqui que estão por trás dos jogos, tá certo? Alguém quer fazer um comentário até esse ponto aqui? Tá tudo certo? Estão me compreendendo bem? Estão me ouvindo bem? Como que tá aí a transmissão nossa? Tudo certo, Matheus? De boas, Bernardo? Beleza, tá de boa. Bora então, bora continuar. Tudo que a gente falou ali não tá nada diferente do que vocês me falaram, né? Todo mundo apresentou ali uma ideia, um conceito do que tinha de jogo, né? E cada pecinha ali, cada ideia que passaram foi encaixando, né? Do que realmente o jogo proporciona pra gente, né? Mas por que você joga então, né? Vamos fazer uma pergunta aqui e de novo eu quero interação no chat aí que você me responda isso, né? Responder essa pergunta aí por meio, né? De tudo que você entendeu aqui, os fatores ligados às ações, percepção do usuário. Então responda aí, conversa com o colega do lado aí, vamos fazer um bate-rebate aí, vamos fazer uma discussão aí sadia aí, vamos ver mas por que você joga? Você aquele que gosta do FIFA lá, que é lei jogar FIFA todo dia, quem joga jogo da Barbie, né? Porque eu já ouvi falar que joga um jogo da Barbie também. E por que joga? Por que você faz isso? Qual que é o prazer, né? Qual que é o sentido? Então converse com o colega do lado aí, porque ele gosta de jogar e o motivo pelo qual ele escolheu, né? Também estar nesse curso, né? Por que você escolheu? Qual que foi tua história? Conta, professor. Compartilha aí com a turma. Qual que é? Converse com o colega aí. Qual que é o jogo? Qual que é o motivo? E por que você escolheu estar nesse curso? Ou você não escolheu? A mãe acabou falando, não, vai fazer tecnologia. Ou algum colega te influenciou, né? Conta um pouquinho. Vamos compartilhar um pouco essa, essa nossa história, essa história de vocês aí. Com a questão do relacionamento com os jogos digitais. Pode ser? Tá bom, entendi lá. Yasmin, para se divertir, né, Yasmin? E qual jogo, né? E por qual motivo que tá no curso aí? Só para compartilhar com a gente aí. Fábio também, né? Um jogo de diversão para passa raiva também, né? Eu na minha época não queria perder, não. Brigava com meu irmão, brigava com meus amigos. Jogo para preencher o vazio também serve, né? A socialização ali, né?
ser aceito, né, num grupo, tudo isso. Jogo para divertir, passar raiva, jogo para diversão, é jogo para divertir também. O Bernardo, a maioria das vezes por diversão, principalmente quando eu voltado a tiro e futebol, né, mais um hobby. Gabriele, jogo por me divertir também, passar o tempo, jogo como meio de entretenimento e para distração. A Júlia, né? Tá. Essa é a história de vocês aí, porque vocês, né, o motivo que vocês jogam, né? E qual o tipo de jogos que vocês gostam aí, né? Já vi futebol, de tiro, né? E alguns jogos aí, quem quiser compartilhar também pode compartilhar com o professor. E se alguém quiser compartilhar também algum motivo por que escolheu o curso, né? Por que escolheu estar aqui na programação de jogos digitais também, quiser compartilhar com a turma aí também, fica à vontade, tá bom? Vou contar mais uns minutinhos aqui, uns dois minutinhos para a gente compartilhar mais um pouco aqui, né? A maioria das vezes por diversão, Yali, né? Isso, por diversão, na maioria das vezes né? Por isso, né? A grande maioria sim, né? Algumas pessoas também têm que tomar cuidado, que se torna vício, né? Então é um vício, se torna um vício, sim. Tudo que a gente faz descontrolado na nossa vida, né? Sem o equilíbrio, tudo que é demais, acaba causando mal, né? Então acaba virando um vício, sim. Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que ser por diversão, tem que ser por tirar o estresse da nossa vida ali, da nossa correria, do nosso dia a dia, né? Tem que ser coisa prazerosa, mas tudo com equilíbrio e moderação ali, né, turma? Tem que tomar cuidado. Principalmente vocês que são jovens, né? Eu também, que sou jovem, né? A gente tem que tomar cuidado porque a nossa mente nesse período aí tá propício, né? A virar rotina isso aí de gostar muito de uma coisa e acabar virando um vício, né? Existem alguns vícios bons e uns vícios ruins, né? Estudar é um vício bom. Ir para academia é um vício bom, né? E algumas outras coisas aí que vira rotina, que vira vício bom, né? E outras que não são tão bons assim. Bora lá então? Ninguém quis compartilhar ali porque escolheu o curso, mas vamos continuar nossa aula aqui. Se quiser, continue escrevendo ali no chat ali, professor, e o professor vai lendo ali conforme a aula nossa aqui. Então vamos lá. Para a gente pensar junto e misturado aqui nesse momento, né? Entrar aí na cabeça de vocês e tentar explorar um pouco das ideias aí que estão surgindo aí agora, né? O Luiz respondeu ali. Obrigado, Luiz, por responder. Entrou porque achou interessante, né? Iria aprender várias coisas, mas pudesse sair se eu não gostasse. Também. Luiz, me conta aí, você tem interesse em ser programador ou você só está meio investigando, mesmo tentando entender o que passa, como que é esse mundo do programador dos jogos digitais, né? Responde aí se puder, tá? Também, tem um monte de galera aqui também, né? Algumas pessoas. É que é tudo muito novo, né? Para vocês decidir alguma coisa nessa fase da vida ainda, né? Que qual rumo que vai partir a vida de vocês profissional ou não, né? Ou por hobby, né? Por hobby também, né? Você pode programar sim por hobby, você pode ter esse costume aí de jogar e fazer jogos, né? Ou só apenas ser um bom entendedor, né? Dessa área aí, né? Tem muitos que fazem isso, entendem muito bem, sabem programar e não trabalham na área, né? Fazem por lazer, por hobby, por divertimento, né? Então, bora lá. Os primeiros fatores, né? São os fatores que motivam quem gosta de jogar, quem procura jogar, né? Os motivacionais. Eles são ligados diretamente ao desejo do usuário, né? Então, assim, os fatores que motivam alguém a jogar, né? São sempre quem está programando, quem está pensando no jogo, é, suprir a necessidade, o desejo do usuário, né? Da pessoa que vai consumir esse tipo de jogo, né? Esse tipo de produto, né? Então, tudo, lembra que eu falei, que o professor falou? É um mercado, né? O mercado ele tem o seu faturamento, né? Tudo entra dinheiro no negócio. Então ele explora todo esse mundo, esse universo e tenta alcançar o desejo dos usuários, né? Então a maioria deles acaba acertando, né? Se tornando uma franquia grande aí de jogos e que rende muito dinheiro aí para a empresa ou para os desenvolvedores desse produto, né? Então vamos aqui entender um pouco sobre os fatores que motivam aqui ao consumo desses produtos, né? O que são os sentimentos que vamos ver aqui, né? Explorar,
né? Então é muito usado esse fator. Fantasiar, né? São os fatores que também motivam o consumo dos videogames, dos games, né? Quebrar regras, né? As pessoas não querem quebrar as regras aqui no mundo real, né? Mas gostariam muito de viver uma vida meio, né? Regada assim a quebrar regras, né? E no jogo proporciona isso, né? Tanto como quebrar regras, tanto como fantasiar, né? Você no mundo real você não consegue fantasiar, apesar que tem algumas pessoas hoje em dia que dão um jeito, né? Tá complicado os dias de hoje, né? Explorar, né? Explorar mundos, explorar magias, né? Explorar, né? Reconhecimento, né? Pessoas que precisam de estar em grupo, socializar, né? Buscam reconhecimento, buscam ser campeões, né? Estar em um ranking, em primeiro lugar em um ranking do top 10, ser reconhecido mesmo, né? Exercitar-se. Muitas pessoas também procuram, a maioria procuram esportista, né? Simuladores de corrida, de avião, de voo, dança e outras coisas aqui, né? Exercitar-se, demonstrar-se, né? E socializar, como que o professor já falou, e aprender, né? Então, também é usado para aprender, né? Grandes escolas aí usam jogos para ensinar e algumas pessoas também compram jogos e aplicativos, né, para aprender, né? Usam para esse método aqui motivacional que é aprender, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre esses fatores que motivam aqui o consumo, o uso do game nessas áreas aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa na aula aí? Novamente aqui, né? O segundo, os fatores motivacionais, né? Continuando aqui, alguns fatores ainda que fazem a gente ser motivados a consumir, né? Avaliados por meio de mensagens que está sendo transmitida, né? Então vamos lá. Vamos ver esses fatores que são motivos, né, para a gente consumir, né? Então, assim, essa é a mensagem que está sendo transmitida, né? Coordenação, os gráficos, né? Começando pelos gráficos, né? Então, os gráficos, eles são um grande motivacional ali da gente estar consumindo, né? A gente não quer jogar um jogo que não tem um bom gráfico, não tem uma boa história, né? Comunicação visual e sensorial, né? Sensorial, isso é muito importante. Coordenação, né? Ali tem uma imagem ali de Guitar Hero, né? Então, coordenação, as pessoas também. Som e música, né? A jogabilidade conta muito, né? E a cognição, né? Então, são esses fatores também aqui de mensagem que está sendo transmitida, né? Que é os fatores que motivam, né? A gente também a consumir os jogos, tá? Então, para você assim, e quem joga, né? Vamos aqui para o tipo de pessoas, né? E quem joga? Como que são tratadas essas pessoas? O jogador, jogadora, gamer, né? Então vamos conhecer um pouco do protagonista, né, de todo esse universo do gamer, né? Então você jogador, né? Eu jogador, nós somos protagonista, né? Protagonista desse universo dos games, né? Então conhecer o que o jogador quer e a situação que o mercado se apresenta são informações que apenas darão suporte ao design em criar um jogo que na verdade deve possuir, por meio de referências acadêmicas, os elementos que provoquem, né, o desejo, né? Tem que provocar o desejo, a compra, a diversão e ao entretenimento, né? Tá bom? Então, esse é o universo do jogo, o mercado, o game design, né? O programador, a empresa ali que está desenvolvendo, a equipe desenvolvedora tem que se preocupar, tem que provocar, né, com esses elementos que a gente falou, né, anteriormente. E o principal aqui, né, deve provocar o desejo, a compra, a diversão e ao entretenimento, né? Tá bom? Nós vamos fazer uma atividade aqui na sala agora, tá? Se você tiver papel e caneta aí, lembra que o professor falou que é para vocês trazer caderno e caneta para a sala? Porque é importante a gente anotar algumas coisas, a gente fazer algumas atividades também, mesmo que seja aula de programação tecnológica, a gente está nos computadores, a gente usar o caderno, usar a caneta, usar os métodos antigos também, né? Para a gente poder usar. Quem tem aí
acesso aí a papel e caneta. Se não tiver, a gente dá um jeito aqui de continuar, de improvisar aqui a nossa dinâmica aqui. Mas se tivesse papel e caneta seria bem interessante. Você pode também fazer aí abrir aí bloco de notas, né? Se vocês estão com um pacote BR Office aí na escola, né? Pode abrir o .doc aí, não sei como que se chama, do BR Office, né? O Word do BR Office, né? Já viu essa? O Word do BR Office, né? O Word é da Microsoft, né? Mas o documento de edição de texto aí do BR Office ou a planilha de dados aí do BR Office também, né? Se tiver papel e caneta é melhor, turma, para a gente fazer a nossa atividade aqui. Então, a atividade ali proposta, a gente vai começar, o professor já explica para vocês. Dá uns 5 minutinhos aí para nossa atividade aí. Se estiverem preparados, me avisem aí. Aí, professora Nicole, agora que estiver preparado aí, me avise se eles vão usar papel e caneta. Bem interessante usar papel e caneta. Mais fácil. Aí, senão a gente vai para o computador mesmo. Planilha ali a planilha ali do BR Office ou o doc documentos do BR Office. O professor acabou esquecendo de avisar para preparar esse material antes. Na próxima eu vou me programar para avisar. Talvez vocês se preparem melhor aí para essas brincadeiras, para essas atividades com papel e caneta. Tudo certo aí? Me responda aí. Vamos fazer aqui essa brincadeira aqui, turma? Vamos lá? Essa atividade? Então faz um esquema na escola aí, onde você está na tua carteira, qual é o método que você vai usar, preciso saber, né? Então você vai fazer aí esses quadradinhos aí, separando ali vôlei, futebol, amarelinha, pinball, né? Fliperama, xadrez, banco imobiliário, pife, uno, né? Tá? Conseguiram já fazer esses desenhos aí, esses quadradinhos, para a gente colocar número? A gente vai colocar uns números dentro deles, tá? Eu vou mostrar uma tabela depois para vocês com os números, referente a cada jogo disso aí, se você conhece cada jogo disso aí. Só me responda ali, por favor, para mim saber como que vocês estão, né? Tudo certo? Então, bora lá, então. Vão conseguir me ajudar, né? Então, vamos lá. Então, nós temos um quadradinho ali para cada atividade, ali para cada brincadeira, que não sei se vocês conhecem, né? A grande maioria que eu acho que vocês conhecem, né? Pinball, quem jogou pinball aí, fliperama aí, né? Vôlei, futebol, todo mundo conhece. Amarelinha também, né? Xadrez, banco imobiliário também. Pife e Uno também. São jogos aí que vocês conhecem, que é da convivência de vocês, né? Então vamos para a próxima etapa ali, ó. Marcar o número correspondente ao conceito quando você achar que está relacionado do tipo de jogo, né? Então essa tela nossa aqui vai sumir e vai aparecer a parte dos conceitos dos jogos agora. Depois a gente vai ver as numeração ali, a gente volta para essa tela e vocês falam para mim qual a numeração que vocês acham que é. Então vamos lá. Vamos começar aqui então. Vamos fazer um pequeno teste aqui agora. Então, a número 1 vai ser tabuleiro de mesa. Tabuleiro de mesa, né, ele consiste em uma superfície dividida em setores com peças móveis, né? Então, há mais de 3.600 anos antes de Cristo, lá no Egito, já eram usados tabuleiros. Então, para a gente entender que o jogo é antigo, né? O jogo surgiu anos e anos e anos e anos atrás aí. Então, lá em 3.600 anos antes de Cristo, no Egito já existia, né, os primeiros tabuleiros de mesa, né? Então aqui vai representar o número 1. Número 2 vai representar cartas, né? Então conjunto de símbolos com valores de combinação lógica,
com regras que determinam combinação para cada jogada. Então, número 2 representa cartas, né? O número 3 vai significar ali atléticos, né? Aplica-se a habilidades físicas do corpo para determinada ação e vencer, correto? O número 4 vai significar educativas, né? Brincadeiras físicas e mentais, cujo objetivo é socializar e educar, correto? E 5, eletrônicos, né? Trabalham em conjunto de reflexo, coordenação e cognição, né? Vou pedir, por gentileza, a favor de um aluno escrever ali no chat ali, ó. Número 1, tabuleiros de mesa. Número 2, cartas. Número 3, atléticos. Número 4, educativas. Número 5, eletrônicos. Só para a gente voltar no slide anterior. Vamos lá. Alguém ajuda o professor aí? Obrigado, Sophie. Vamos lá então, vamos voltar na parte anterior. E vamos começar aqui então nossa dinâmica. Então, tá. Eu quero que vocês agora comecem ali a me falar, né? Quem acha ali o vôlei, por exemplo, o vôlei futebol. O que ele se enquadra ali? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O que vocês acham? 3? 3, 3. Luan, Júlia, 3. Sophie, 3. Né? A grande maioria aí acha que é 3. Tá. Então vamos lá. Amarelinha. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 4, 4. Júlia, Sofia, Yasmin, Mariana, Jennifer, Felipe, tudo 4. Tentei arrumar o 3 aqui, ficou pior. Vamos lá então. Pinball. Quem jogou pinball aí já, fliperama? Da geração anterior, mas alguns lugares ainda tem pinball, fliperama, né? Pinball, pra quem não sabe, é aquela mesa que fica apertando os botões do lado com as bolinhas. Com 2 controles, fica empurrando a bolinha pra cima e pra baixo. Jogou, Yasmin jogou, Júlia jogou. Vocês acham que é o número 5, então, né? A Sofia também já jogou. Luiz Carlos, a grande maioria ali, Luiz, Júlia, Thaís, Sofia, acho que é o número 5. Então a grande maioria, eu vou pela grande maioria, tá? Número 5. E xadrez e banco imobiliário? Xadrez 1, 1, 1. Grande maioria, né? Xadrez 1. Bora lá? Xadrez 1. Então, a última, né? Mesmo que não soubesse, teria que chutar o último número que sobrou, mas com certeza vocês sabem, né? Número 2, né? Luan, Luiz, Thaís, Nicolas, Felipe, Yasmin. Tem que ser o número 2, então, turma. É o que sobrou, né? Não tem nenhum número repetido aqui, né? Número 2. Bora lá, então. Vamos confirmar lá o gabarito no final ali. De novo, escreve para mim essa sequência aí. Um aluno, por favor, escreve a sequência que está aqui, ó, no slide agora. 3, 4, 5, 1 e 2. Escreve ali no chat, professor. Um aluno só. Beleza, exatamente, obrigado. 3, 4, 5,
1 e 2. Beleza? Vamos confirmar então lá nosso gabarito final, né? Então bora lá, vamos ver aqui como que ficou o nosso gabarito. Então nosso gabarito ficou 3, 4, 5, 1 e 2, né? 3, 4, 5, 1 e 2. Exatamente, né? Então tá ali o vôlei, amarelinha, pinball, fliperama, xadrez, banco imobiliário, né? RPG, pife e Uno, né? Então, todo mundo aí, né? Foi bem aí nessa atividade nossa aqui, né? Parabéns aí. Vamos continuar então aqui. Então, tabuleiro. Vamos falar sobre um pouco do jogo de tabuleiro, turma? Vocês já viram falar ali um pouco, né, da história ali que a gente falou 3.600 anos antes de Cristo, lá no Egito, né? Já teve os primeiros tabuleiros, né? Lembra que na aula passada a gente falou sobre alguma coisa de tabuleiro também, né? A gente não chegou, talvez, fazer atividade com o tabuleiro, né? Mas o professor comentou alguma coisa lá, ensinou o passo a passo de como elaborar um tabuleiro, né? Quem lembra aí na sala e levanta a mão? Lembra, Júlia? Obrigado. Apesar de existirem vários tipos de jogos, né? Os de tabuleiro são base para todos, né? Então aqui, turma, bem importante. Por que nós estamos estudando jogos antigos, tabuleiros e tal? Porque são bases, né, para vários jogos e base para os jogos digitais, né? Os jogos digitais agora que existem são feitos a partir aí dessa história, dessa base aí dos tabuleiros dos jogos antigos, né? E a Ali lembra, Matheus lembra, obrigado, Pedro, Júlia. Então, assim, né? Pois também a quadra de vôlei também é base, né? O trajeto até o céu da amarelinha é a base, a mesa do baralho, né? E os mapas do cenário virtuais, né? Dos jogos eletrônicos. Então, tudo, as histórias que a gente tem aí do tabuleiro é base, né? É base para todos os jogos que foram inventados, né? Foi base para a quadra de vôlei, foi base para a amarelinha, trajeto do céu, foi base para a mesa do baralho, foi base para mapas e cenários dos jogos hoje que existem, né? Então aqui nós temos que falar, não deixar de lado de lembrar e de falar dos tabuleiros, né? E aqui nós vamos ver, né, algumas características dos tabuleiros, tá? Tá ok? Então vamos lá. Utilização de pinos, dados e fichas, né? É uma característica do tabuleiro, né? A gente vê isso na maioria dos tabuleiros, né? Em xadrez, né? Jogo da vida, detetive, banco imobiliário, o RPG de mesa. A gente vê alguns pinos, né? Metas e desafio também são características, né? Se quiserem anotar essas características é bem importante. Ou dar um print aí na tela, ou, né, enviar para o teu e-mail. Fica à vontade. Mesa e desafios em percursos com formatos geométricos, normalmente quadriculados ou retangular, né? Você viu que tem algumas características que são quase todos têm, os tabuleiros vão ter, né? Então guarde bem essas informações aí. 3. Inicia-se em um ponto A e termina em um ponto B do tabuleiro, deixando os outros competidores para trás, né? Então a maioria dos jogos aqui, especialmente esses que nós estamos dando exemplo, todos eles começam, ele tem um ponto de partida e um ponto de final, né, de chegada, né? Pode ser tratado assim, ponto A e ponto B, né? A gente deixa os nossos competidores para trás, né? A intenção é essa, de nós estarmos na frente e sempre ultrapassar ali o nosso competidor ou o nosso inimigo, né? Número 4, pode ser individuais, né? Então, assim, pode ser individuais, pode ser cooperativos ou competitivos, né? E 5, estratégia e matemática, né? Aqui um outro ponto importante de a gente falar, né? Por que a gente aprende matemática na escola, né? Qual que é a importância da matemática na nossa vida, né? Em tudo, né, turma? Em tudo, né? Na programação, nas estratégias, nas finanças, em tudo que você vai fazer hoje em dia, né? A matemática tá ali presente, né? Desde os primórdios lá da criação até os dias de hoje, né? A matemática é usada, né? É usada para se comunicar, usada para contagem, usada para sobrevivência, usada para tudo, né? E não deixa de ser usado aqui
nos nossos jogos, né? Os raciocínios lógicos e tudo mais, né? Tá bom? Então vamos de novo agora fazer uma atividade. Vocês não me responderam, vocês fizeram a atividade no caderno ou no computador aí? Quem pode me responder? Que a próxima atividade também eu queria fazer com papel e caneta. No PC? Será que vocês conseguem? Eu vou fazer um desafio com vocês. Será que vocês conseguem fazer essa próxima atividade no computador? Eu não sei se eu conseguiria. Eu ia fazer no papel. Mas eu vou fazer o desafio com vocês e vocês vão me responder se vai ser possível ou não. Senão a gente deixa essa atividade para um outro momento, né? Se vocês não conseguirem fazer no PC. Daí na próxima aula eu vejo com a Nicole se a gente consegue papel sulfite e giz de cera, caneta, canetinha, sei lá. Tá bom? Mas vamos tentar, vamos passar. Próxima atividade então. Então, turma, o professor vai dar um momento maior para vocês aqui, ó, 10 minutos nessa atividade. Eu só preciso saber... Ah, a Júlia falou que vai tentar. É um desafio aí para vocês, né? Mas eu acredito que vocês conseguem porque vocês são fera. Vocês são top 10 aí, né? Então, o desafio vai ser esse. Em dupla, então eu vou precisar que vocês coloquem, né, em dupla. Eu vou colocar lá no Classroom essa atividade, né? E vocês vão me postar lá. Tá? Por que eu falei papel e caneta? Porque vocês podiam, né? Ali, o ano passado a gente usava o celular na sala. Então as pessoas faziam no caderno, tirava a foto e mandava lá no Classroom para o professor avaliar ali, né? Dá para fazer, com certeza dá para fazer ali nas planilhas ali, dá para fazer, né? No Word dá para fazer também, faz os quadradinhos no Word lá. Com certeza dá para fazer. Então o professor vai dar 10 minutos para vocês montem a dupla de vocês. Eu vou colocar, enquanto isso, eu vou ficar aqui em stand-by, eu vou colocar essa atividade lá no Classroom, tá? Essa atividade vai valer nota. E vocês vão fazer essa atividade aqui que eu vou fazer as regras agora para vocês, tá? Não tá valendo tempo ainda, o professor vai explicar. Então, assim, são 4 pontos aqui. Número 1, defina o nome do jogo. Então, eu quero que você crie um tabuleiro novo, né? Um jogo de tabuleiro novo. Esse jogo vai ter um nome, o nome que você escolher aí, né? Número 2, depois de escolher uma temática de jogo, né? Então você vai escolher um tema, né? Vai ser Disney, vai ser dinossauros, sei lá. Você escolhe uma temática aí pro teu jogo aí. Cria um layout simples com formas geométricas, né? Sendo ele seu caminho ou percurso para atingir o objetivo. Então vai lá, você vai criar um caminho simples. De boa para fazer no Docs, né, Bernardo? Exatamente, eu imaginei isso. E depois eu tenho um exemplo aqui que eu vou deixar para vocês na próxima página aqui. Eu vou abrir e vou voltar para essa aqui, só para vocês verem o exemplo, né? Eu não quero que vocês copiem do professor, mas que vocês façam de vocês. Se vocês quiserem pegar a imagem no Google, colocar por trás desse tabuleiro para ficar como cenário, é interessante essa ideia também, né? Já pensa no design do jogo ali. Então vocês vão criar o caminho de percurso ali até atingir o objetivo. E número 4, pense em pelo menos 2 desafios a serem superados, né? E um objetivo geral, com um ponto A, início, e um ponto B, fim, né? Então aqui é um desafio, né? Caiu lá na casa 3. Quem caiu na casa 3 vai ganhar direito a pular mais 2 casas, vai para a casa 5, né? É um objetivo ali que tem, né? Na casa. Ou um castigo, né? Caiu na casa 10, retorne para a casa 1. Então pense assim em 2, né? Pelo menos 2 desafios a serem superados ali, né? No teu tabuleiro, tá correto? Até aqui, turma, entenderam a proposta da tarefa, da atividade? Dá um joinha aí, levanta a mão, professor, e o professor saber que vocês estão entendendo a atividade. Às vezes eu me empolgo aqui, falo muito rápido e vocês não conseguem entender, né? Tá ok? Eu vou pular a página, depois eu volto para essa, tá? Fique tranquilo. Daí a gente começa a contar o tempo. Então o exemplo que eu tenho aqui, ó. Não quero que vocês copiem, não quero que vocês façam igual ao meu, mas é só um exemplo aqui para vocês entenderem aqui, né? Então eu tenho um ponto A e um ponto B. Ponto A, saída, ponto B, chegada. Eu tenho ali as casas, né? Errou, não avança as casas, quem caiu na casa 1, né? A casa 2 ali, ó, errou,
mantenha-se nesta casa, é um castigo, né? Na verdade, ali a minha tem vários castigos, né? Então você pode fazer aí conforme você quiser a tua história aí, o teu tabuleiro, tá bom? Então esse é um exemplo. Eu vou voltar aqui na página anterior. Eu vou cronometrar aqui agora com vocês aqui 10 minutos a partir de agora, tá? E eu vou estar colocando, eu vou ficar aqui mutado, mas eu estou aqui na sala, tá? E vou colocar essa atividade lá no Classroom agora. Começando então, turma. E prof. Nicole, eu acho que eu posso entregar a aula para você já. Estava pensando aqui. Falta um pouquinho só para terminar. Aí eu continuo no próximo encontro nosso. Na verdade, o conteúdo aí eu já tinha passado tudo. A gente só finaliza, né, na próxima aula. Eu tinha mais uma atividade. Daí talvez a gente faça ou não faça na próxima aula, né? E bem rapidinho também, a sua pergunta e resposta a gente pode fazer pelo chat. E daí finaliza a aula. Pode ser? Só me responde aqui, daí eu já faço a finalização aqui. Beleza? Então tá, vou me preparar aqui então para entregar para você. Então bora lá, turma, a gente vai encerrar aqui nossas atividades aqui. Só vou passar os slides aqui próximo, para finalizar a nossa gravação aqui da aula. Então a atividade de hoje vai ficar aí, continua aí com a Prof. Nicole aí nesse finalzinho de tempo aí que falta, né? Parabéns aí a turma, estava participando bem, eu estava vendo aqui. Já postei lá das alunas que você me mandou, Nicole. Já coloquei o ponto para eles lá no Class para registrar, das duas, tá? Então as duas já estão registradas, não precisa fazer nada. Na próxima aula a gente vai ter mais uma bate-rebate aqui, um game jam de perguntas, né? A gente vai perguntar sobre tipos de jogos, quais são eles, né? E qual é o significado do Ludus, como a gente viu hoje, mas fica para a próxima aula, tá? E a gente vai aprender na próxima aula aí, né? Tudo que é um jogo digital, tá bom? Então, até a próxima, tudo de bom para vocês. Obrigado por tudo aí. Valeu!